Vantagem absoluta. Então este é o assunto do vídeo de hoje. Vamos descobrir o que significa isso. Porque no vídeo passado eu tratei sobre o que eu tratei no vídeo passado. Fiz uma brevíssima introdução sobre vantagem comparativa, a força motriz da especialização. Então vamos lá, o assunto de hoje, vantagem absoluta. Lembrando, eu estou construindo uma playlist neste canal de forma introdutória sobre economia básica. E o livro texto base que eu estou utilizando está me ajudando e muito, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Então estou seguindo a ordem do livro, lendo e comentando tópico a tópico, né? Tentando aprender algo sobre, neste caso aqui, o capítulo 3, que trata sobre interdependência e ganhos comerciais. Então vamos lá, vantagem absoluta. Uma maneira de responder à questão sobre o custo da produção de batatas é comparar os insumos necessários para os dois produtores. Bom, ele já começa o texto aqui comentando sobre o produtor de batatas. Se caso você tenha caído neste vídeo e não tenha visto os anteriores, o Mankiw ele usa no capítulo 3 um exemplo de uma pecuarista e de um agricultor. Então fica nessa discussão se é vantajoso comerciar ou não, se o pecuarista deve plantar batatas, se quem planta batatas deve criar o gado também. Então, só para trazer um panorama do contexto, né? Então, uma maneira de responder à questão sobre o custo da produção de batatas é comparar os insumos necessários para os dois produtores. Para quem? Para o pecuarista e para o agricultor. Os economistas usam a expressão vantagem absoluta quando comparam a produtividade de uma pessoa, empresa ou nação com a de outra. Então, quando existe essa comparação de produtividade entre uma pessoa, entre uma empresa e outra nação, ou mesmo uma nação, o nome que os economistas dão a isto é vantagem absoluta. Disse que o produtor que precisa de uma quantidade menor de insumos para produzir um bem, tem uma vantagem absoluta na produção desse bem. Então, o produtor de batatas, se ele necessita de menos insumos para produzir batatas, ele tem uma vantagem absoluta sobre o pecuarista. Em nosso exemplo, tempo é o único insumo nesse caso, né? Assim podemos determinar a vantagem absoluta avaliando quanto tempo cada tipo de produção exige. A pecuarista tem vantagem absoluta na produção tanto de carne quanto de batatas, porque precisa de menos tempo que o agricultor para produzir uma unidade de qualquer um dos dois alimentos. Ela precisa de apenas 20 minutos para produzir 1 kg de carne, enquanto que o agricultor necessita de 60 minutos. Veja, na carne, da mesma forma, a pecuarista precisa de apenas 10 minutos para produzir 1 kg de batatas, enquanto o agricultor precisa de 15 minutos. Com base nessas informações, podemos concluir que a pecuarista terá um menor custo de produção de batatas se medirmos o custo no que se refere à quantidade de insumos. Então, vantagem absoluta é quando, basicamente, quem está produzindo algo, seja o que for, né, utiliza a menor quantidade de insumo. Aqui ele deu o exemplo do pecuarista e do agricultor, e que nesse caso o agricultor, uma pecuarista, por mais que o foco dela seja a pecuária, mesmo na agricultura ela é melhor, ou seja, ela tem uma vantagem absoluta porque utiliza menos insumos. Então, para finalizar o vídeo, vantagem absoluta é a habilidade para produzir um bem empregando menor quantidade de insumos que outro produtor. Bom, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu quero tratar sobre custo de oportunidade e vantagem comparativa. Vamos entender esse conceito. Isto dentro de um contexto sobre vantagem comparativa, a força motriz da especialização. A gente está tentando entender aos poucos o que é, né, a vantagem comparativa. Hoje nós tratamos sobre vantagem absoluta, ou seja, que se utiliza menos insumos na produção de uma unidade. Vídeo passado eu tratei então sobre vantagem comparativa, uma introdução, vou deixar esse vídeo aqui no final, valeu. Lembrando, estou construindo uma playlist de economia básica, toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal.